Fala, meus amiguinhos do FuteClips, muito bem-vindos aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes e o título é o seguinte, hein? O James Rodrigues é extra classe, mas eu ficarei muito surpreso se... reticência, reforço do São Paulo debatido. Cara, grande reforço do São Paulo, pô, só chega aí, com certeza para engrandecer ainda mais aí o Campeonato Brasileiro, as competições nacionais aqui. Um jogador do quilate do James Rodrigues, já tendo aí o Soares, e os próprios jogadores que já estão aqui no Brasil, que são jogadores que jogam em seleção brasileira ou que já frequentaram, como Rafael Veiga, Rony Rústico, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique, enfim, vários outros grandes craques que estão aí desfilando seu talento. Renato Augusto também, vale ser citado, e vários outros jogadores que estão aí, o Vitor Roque, que já foi vendido aí muito bem, Hendrick, só engrandecendo aí a competição nacional. Então vamos ver o que eles vão falar a respeito disso? Eu tô curioso para saber qual é essa questão aí do reforço do São Paulo. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. E a gente está aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Você deixa o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, se inscreva no nosso canal, porque nós vamos falar agora do mercado da bola e da contratação do momento. O São Paulo acertou a contratação de James Rodrigues, jogador colombiano, passagem aí pelo futebol europeu, também jogador de Copa do Mundo. E vou ter que dizer aqui, os últimos dois clubes do James Rodrigues, o Al Rayyan do Catar e o Olympiacos da Grécia. E agora o São Paulo traz o James Rodrigues com muita expectativa. Mauro César Pereira, será que o São Paulo acerta nessa contratação? É o jogador assim que a gente pode dizer que está acima da média do futebol brasileiro? Bem, tecnicamente o James Rodrigues é um excelente jogador, um jogador extra classe, um jogador muito acima da média do que a gente vê aqui no Brasil, né? Agora, não dá para ignorar que o James, infelizmente, a gente falou aqui de jogadores que se machucam, o James se machuca a carreira inteira. Não é que ele se machuca a 2, 3, a carreira inteira. Quando ele esteve lá no Everton, por exemplo, com o Ancelotti, ele teve um bom começo de Premier League, começou a empolgar. O Ancelotti era o técnico dele, treinou antes no Real Madrid. E logo depois se machucou, ele parou de jogar, não jogou mais. Eu estava pesquisando ontem, ele ficou 8 meses no Olympiacos. Ele fez 24 partidas. E aí, pegando a minutagem, né, não eram partidas inteiras, né, saía no segundo tempo, aquela coisa toda, ele jogou o equivalente a 17 jogos. Então isso dá, de bola rolando em campo, uma média de 2 jogos por mês. E nos meses agora desse ano, que ele chegou a 8 meses, então foi no ano passado ainda, ele jogou 2 jogos em janeiro, 2 jogos em fevereiro, assim, joga muito pouco, muito pouco. Aí tem bons números de assistências, de gols e tal. Sim, quando ele está em campo, ele vai dar passe e tal, vai fazer gol, vai fazer boas jogadas. Então, assim, quando ele estiver em condições, ele vai ajudar o São Paulo. Agora, tem que ver quanto vai custar. Não tem investidor nenhum dessa vez, né? O São Paulo não está embarcando nessa onda, porque o Daniel Alves tinha um investidor que nunca apareceu. A bucha sobrou para o próprio clube. Vai pagar o Daniel Alves até os 43 anos, tem que pagar, está no contrato, fizeram lá um acordo. Né? E foi até uma situação humilhante, que aquela contratação estapafúrdia criou, que o Daniel Alves, em dado momento, falou, eu não vou me apresentar mais. Ele virou as costas para o São Paulo. O Daniel Alves falou, não vou, não me pago, não vou. Olha que situação. Como é que o clube submete a isso? Não foi a atual gestão, foi a gestão anterior, mas sobrou para essa gestão. É muito perigosa a contratação por isso. Tecnicamente, se discute, mas assim, tem que ter muito otimismo para achar que num passe de mágica o James não vai se machucar mais. E a lista de lesões que ele tem é enorme. Se você pesquisar, é todo tipo de contusão. Muitas contusões. Então, fazer o quê? São Paulo vai trazer um jogador, vai empolgar. Agora no elevador aqui tinha 2 São Paulinos conversando, empolgadíssimos. Porque o torcedor, gente, esse é o nosso trabalho, a gente tem que fazer isso. O torcedor, ele não está ligado nisso. Ele vai lembrar do gol do James contra o Uruguai na Copa de 2014, o mais bonito do Mundial aqui no Brasil. Vai lembrar do James fazendo jogadas pelo Real Madrid, pelo Porto, pelo Mônaco, pelo Bayern, até do Everton, até lá no Olympiacos. De repente viu aqui na internet um gol, uma jogada bonita que ele fez, que ele joga muito. Só que é um jogador com esse cartel de contusões enorme. E aí vem aquela questão, quanto vai custar? Não é um jogador barato, difícil, eu não creio que faça um contrato por 2 mariolas e um pastel. É um jogador caro. Então você faz o investimento no jogador, o que ele vai entregar em termos de assiduidade? Esse é o ponto. E nessa semana, esse negócio sendo fechado agora, dias depois do Renato Augusto, me passa até uma sensação assim, o Corinthians não tem o Renato Augusto sempre, tem de vez em quando. Pô, teve contra a gente, ele decidiu o jogo. Se nós tivéssemos um Renato Augusto para decidir alguns jogos, né, seria bom. Tem que pôr na ponta do lápis. Todos esses jogadores. Porque na hora que vai bem, ok. Agora, que é o caso, a gente está falando agora do Flamengo. Talvez o Rodrigo Caio não renove o contrato. Né? Pelo menos se fosse hoje, não renovaria. Ele não estaria nem jogando. Por quê?
por conta das lesões. Ele é um ótimo zagueiro, acho que ele é o melhor zagueiro do Flamengo, tecnicamente. Mas ele tem muitas contusões, então chega uma hora que você fica renovando, pagando salário, e o jogador, a não ser que o cara aceite um outro tipo de contrato que minimize um pouco o custo, para a relação custo-benefício ficar mais justa, mais razoável. Agora, não sei se o Rames... E detalhe, o Rames está vindo para o Brasil porque não apareceu nada bom para ele na Europa. Isso é claro. Isso é muito claro. Tanto que ele já vem conversando há semanas, longas semanas, e a coisa vai, o cara fica ali. Pô, o agente está trabalhando ali. Aí, de repente, não pintou nada muito legal. Pô, tem a chance no São Paulo, o grande clube do Brasil, na América do Sul. Ele é sul-americano, colombiano. Então, eu volto para a América do Sul. Ele que começou no Envigado, jogou no Banfield. Aliás, o Banfield enxergou o Rames lá num time pequeno da Colômbia. Os times daqui do Brasil não enxergam nada. E dali ele seguiu pro... Eu sempre reclamo disso, cara. Diz aí alguns clubes que tem centro de inteligência, tem o departamento de scout, e os caras estão analisando e etc. Só que o que você vê, a maioria, os caras querendo contratar medalhão e contratando um jogador que todo mundo tá vendo, que eu e você, que a gente consegue ver. Não consegue enxergar de fato um jogador jogando num clube pequeno, que disputa, sei lá, até dentro do próprio Brasil, aqui numa Série B da vida, a galera não tá mapeando, não, um jogador assim que, pô, tirando da cartola um jogador que do nada chega aí e desponta fazer gol, desponta em fazer jogadas importantes, ser um zagueiro imponente. Não tá, cara. A galera só tá mapeando jogador da Europa, jogador medalhão. Isso que o Mauro falou é realidade. O filho enxergou o Rames lá num time pequeno da Colômbia. Os times daqui do Brasil não enxergam nada. E dali ele seguiu pro futebol europeu. E a nossa produção, o Kaique Lima, que está aqui, né, coordenando o Bate-Pronto, ele fez um levantamento. Nos últimos 5 anos, o James Rodrigues não conseguiu ultrapassar a marca de 30 jogos numa mesma temporada. Ele não conseguiu fazer mais do que 30 jogos por temporada nos últimos 5 anos. Vanderlei Nogueira, você até, inclusive, hoje a gente estava aqui, antes do programa, conversando, trocando aquela ideia. Você disse que conversou com um colega lá da Colômbia sobre o James e ele também te apontou, né, sobre as lesões, te falou sobre alguns problemas que o James vem enfrentando aí, que prejudicam o futebol dele. Sem dúvida. Eu falei com o Juan Rodel, que é um colombiano, jornalista colombiano, de uma emissora importante lá da Colômbia, e eu falei com ele ontem. Ele mandou até um áudio para mim falando, respondendo algumas perguntas que eu fiz a ele. Mas de qualquer maneira, nas últimas cinco temporadas, o James ele marcou em média, né, 20 gols por temporada. Um total de 20 gols por temporada. Mas ele não foi bem. Não foi bem e por uma sequência de contusões que preocuparam bastante os colombianos. Ele é um jogador importante para a Colômbia, então as pessoas acompanham por lá muito dele, né? E aí, o que eu imagino? O nome é bom. Seria errado, eu não estaria sendo honesto se entendesse que esse cara não, o nome é bom. Vai vender camisa, vai vender ingresso. O nome é bom. Ele vai vender camisa, ele tem 32 anos, não é um veterano. O São Paulo também não está trazendo para ele ficar aqui pro resto da vida, não é isso. Eu acho que deve ser um contrato de, sei lá, 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, não importa. Mas ele tem 32 anos. Enfim, mas ele tem um histórico de contusões extremamente importante. Outra coisa que os jornalistas colombianos dizem, ele ficou esses 4 meses livre. Não apareceram propostas entusiasmantes. Deve ter aparecido alguma coisa, mas nada que pudesse tocar o coração dele. Tudo bem. Dizem que quem tocou o coração dele foi o Rafinha, que jogou com ele e que amoleceu o coração dele para vir para as. Dizem. Eu não sei se essa informação é correta. Quando o Gabriel Sá informou que o São Paulo estava mergulhado mesmo em contratar o Rames, eu queria saber algumas coisas. E perguntei para esse companheiro colombiano. Ele está ligado no futebol? Porque o cara tá na costa da Colômbia, está no mar. Vocês estão dizendo que ele está passeando por toda a Colômbia, está com os amigos aí. De cafeteria. De cafeteria. Tem um negócio lá na Colômbia. É uma delícia, né? Então, ele está curtindo a vida aí. E ele falou, esse é um problema. O São Paulo deve ter avaliado o histórico de contusões, deve ter informações se ele está realmente comprometido a retomar a sua caminhada no futebol. Nós estamos falando de um cara que sabe jogar bola. E que, teoricamente, o Dorival pediu para deixar o Caleri na cara do gol. Para enfiar a bola para o Caleri, por exemplo. Precisa de um cara para fazer isso no São Paulo, né?
Só o Caleg parar de receber tijolos. Então vai receber uma bola redonda. E eles acham que esse cara pode solucionar a vida dele. Qual é a expectativa do São Paulo? Colocar em campo ele em todas as partidas? Ou padrão Renato Augusto? Para evitar que ele recomece a ter contusões importantes que vão tirá-lo do jogo. E acho que o item mais importante, o custo do colombiano. Porque sabe-se que o São Paulo não está nadando em dinheiro. Então, eu não vou nem perguntar se tem parceria, tá, porque isso aí virou cascata. Né? O São Paulo pesou isso. Porque tem um custo isso, né? Então, ultrapassadas todas essas dúvidas, acho que é um bom negócio. Que se devem pagar alguém que está chegando nessas condições, que também precisa retomar sua caminhada, um salário aceitável. Então, o nome é bom, mas eu acho que essas observações que as pessoas devem fazer, os torcedores menos apaixonados deveriam fazer, porque senão só traz todo mundo, e aí tem uma informação aí que vai chegar mais um nome de peso aí, que vai chegar nesse mesmo patamar. Tomara, se descobrir um bom negócio com condições que o São Paulo pode pagar, ótimo. Eu só continuo me preocupando que eu acho que clube não deve provocar uma profundidade ainda maior no seu rombo financeiro. É isso que eu acho. A informação e que foi apurada pelo nosso Gabriel Sá, e desde março o Gabriel Sá trazendo as informações sobre as conversas envolvendo o São Paulo, o staff do James Rodrigues. O São Paulo vai assinar um vínculo de 2 anos com o atleta, não contará com a ajuda de investidor. O James Rodrigues não atua desde o dia 9 de abril, quando fez a sua última partida pelo Olympiacos na Grécia. Ele recebeu ofertas, por exemplo, do Botafogo aqui no futebol brasileiro, acabou não dando certo, acabou não se concretizando. E com a camisa 10 do Olympiacos, James realizou 25 jogos na temporada 2022-2023, ao todo 5 gols marcados, 6 assistências. O último jogo que o colombiano foi a campo aconteceu, portanto, no dia 9 de abril, no clássico contra o Panathinaikos em casa, e o Olympiacos naquela ocasião perdeu por 2-0 e o James deixou o jogo ainda no intervalo, foi substituído. Piperno. Ontem até no Canelada a gente brincou, né? Com aquela informação do Vampeta, ok. Agora não se pode nem mais tomar o belíssimo café colombiano, né? Com tranquilidade. Mas o James, ele acabou sendo manchete aqui no Brasil porque a Jonas Sanz, esposa do Daniel Alves, foi lá na cafeteria dele em Medellín, na Colômbia, e ele registrou o encontro e tal. Tem uma mensagem dele, inclusive. Assim, diz um pouco sobre esse cara, né, o Piperno? O cara que está mais envolvido talvez com os negócios próprios, que já tem um nome no futebol, como disse o Vanderlei. Agora, se vai chegar no São Paulo... Mano, o cara tá com o negócio dele próprio pra poder diversificar a renda, pô. Não tem nada a ver, tá mais envolvido e tal. Eu vejo a galera falando muito isso também quando fala do Vanderlei Luxemburgo, por exemplo. Ele tem os negócios dele, tentou isso, tentou aquilo. Pô, mas isso aí não quer dizer que o cara... Não é por causa disso que ele vai ser um treinador bom ou ruim, saca? E não é por causa disso que o James Rodrigues vai jogar mal ou bem, porque ele tem a cafeteria, tem outras paradas aí, outros negócios que ele tira mais uma grana aí pra diversificar a renda dele. Isso aí não tem nada a ver. A contratação é boa, eu acho que o São Paulo... Se for uma contratação que foi feita, pensada, tem como pagar tranquilo, sem botar rombo financeiro nas despesas do clube aí, pô, excelente aí pro futebol brasileiro o James Rodrigues no São Paulo. Paulo para jogar futebol, aí, né, só o futuro vai dizer. Eu fico imaginando o sucesso que a rede de cafeterias dele faria por aqui, porque, puxa vida, se a moça sai de Barcelona, atravessa o Atlântico, a América do Sul inteiro para ele tomar um cafezinho lá, imagina ele trazendo isso para o público brasileiro. Agora, ele realmente tem esses números todos aí que você citou, né? E tudo isso aí, os 5 gols, as 6 assistências, foram em jogos válidos pelo campeonato grego, e no campeonato ele fez 20 jogos. Aí esses outros todos pelas Copas e tudo mais. Aí você pega a relação dos 5 últimos jogos dele, vai aparecer inclusive o jogo que a Colômbia fez contra a Coreia do Sul. Esse jogo aconteceu em março, ele até fez 1 gol. Já não foi convocado para a data FIFA seguinte, porque não tinha condição física para isso. Então, ele tem esse histórico complicado e, por conta disso, claro, é uma aposta de risco. Se o James estivesse fisicamente bem, jogando com mais frequência, provavelmente, até pelo talento dele, receberia alguma oferta de
ou né, algum outro clube europeu. No Olympiacos, ele jogava ao lado de uma grande colônia de brasileiros, né? O Tiquinho Soares veio de lá, Rodinei. Marcelo, o Rodinei. Tá lá. Tá lá, exatamente. O Mauro não perde um jogo do Olympiacos. Ô, nossa, o Rodinei. tô sempre atento. Grandes atuações. O Ramon, que era zagueiro do Flamengo, tá lá, então. Mas falando sério assim, veja, ele tá num time grego, né? Já não está no primeiro escalão do futebol da Europa. Aí ele resolve que ele não quer mais prolongar o vínculo dele. E não aparece nenhuma oferta sedutora lá da Europa, porque realmente ele é hoje um jogador... Hoje não, né? Há muito tempo. Na Copa de 18, inclusive, o Rames não entra em campo no jogo lá contra a Inglaterra. Foi o jogo no qual a Colômbia foi eliminada nos pênaltis. Imagina aquele time com o Rames, né? Que era o principal talento. Obviamente seria uma equipe muito melhor, mas já naquele momento ele não era alguém do ponto de vista físico confiável. Tomara que ele consiga atenuar esses problemas e que não seja só, entre aspas, aí, claro, né, uma versão Renato Augusto de São Paulo, e que seja alguém que possa atuar com mais frequência. Aí a aposta terá sido boa, mas que realmente, por enquanto, deixa um monte de dúvidas, isso deixa mesmo. Ô Mauro, temporada 21-22, o Rames fez 14 jogos pelo Al Rayyan. 22-23, ele fez apenas 23 jogos pelo Olympiacos. O São Paulo é maior do que esses dois clubes, evidentemente. E aqui ele vai ser cobrado, né? E o nível de enfrentamento no futebol brasileiro tá maior do que na Grécia e no Catar, né? Convenhamos. Porra, o São Paulo vai jogar contra clubes qualificados e aí ele vai ter aí a diversidade dos gramados brasileiros, onde tem campo ruim, campo bom, viagem longa. Será que o Rames não se mexe para jogar futebol aqui no Brasil? Porque aqui a gente sabe, São Paulo é muito maior do que o Al Rayyan, o Olympiacos, e o torcedor vai ficar pegando no pé dele se ele não quiser jogar futebol. Eu acho que a questão é que ele não consegue, né? Ele não consegue jogar, ele se machuca, então ele vira e mexe, ele está fora de combate. Eu falei, assim, tem que acontecer algo realmente surpreendente, que seria ele de repente não se machucar mais. E o próprio Dorival, que é o técnico, ele vai ter que, imagino eu, utilizar o jogador com uma série de cuidados, né? Sempre administrando, né? Para não estourar, para não ter uma lesão nova. E não é um negócio simples. Insisto, se for uma contratação, digamos, sem grande custo financeiro, vamos tentar. Mas não acredito que seja um jogador barato. Vou ficar muito surpreso se amanhã alguém mostrar que o Rames está ganhando um salário, por exemplo, ele vai ganhar menos que o Caleri, que é o mais alto salário do São Paulo? Será? Acho difícil, hein? Pô, vê de onde ele está vindo. Ele está vindo sempre, mesmo do Olympiacos, você está ganhando mais do que aqui no Brasil. No Al Rayyan, claro que ele estava ganhando mais do que ele ganharia aqui no Brasil. Então a questão é essa, o clube fazer um esforço financeiro para ter um jogador que vai entregar, tecnicamente, ok, mas é muito pouco provável. Então, a gente não pode aqui ficar trabalhando em cima de suposição. Ah, não, agora vai dar tudo certo. Com base em quê? Se você fala que agora vai dar tudo certo, tem que estar baseado em alguma coisa. Tem que se calçar em alguma coisa. Por exemplo, o Rames não se machuca há um ano. Ele não ficou no Olympiacos porque ele brigou com o técnico, ou porque não pagaram a ele, se aborreceu, ele rompeu o contrato. Mas jogou trocentas partidas, está sempre à disposição, está sempre... Não se machucou mais. Mas não, ele continua tendo problemas de lesão. Vira e mexe, ele está machucado. Esse que é o ponto, né? Realmente, essa questão desse histórico de lesões aí pode ser realmente um problema, mas acho que o Dorival vai ter a parcimônia para botar o cara, né, para mesclar ele ali, botar ele num jogo, no outro jogo já dar uma poupada, dar uma segurada, de repente até ele recuperar uma forma física mais plena, até porque tá vindo de 4 meses de inatividade. Eu sigo considerando uma boa contratação do São Paulo, cara. Mas não, ele continua tendo problemas de lesão. Vira e mexe, ele está machucado. Esse que é o ponto, né? Então, agora a torcida vai fazer festa, vai se empolgar. É natural, o torcedor ele fica empolgado. É um torcedor de São Paulo, um torcedor carente, o time não tem conquistado títulos. E eu acho que esse jogo de terça-feira tem um peso. Porque é muito semelhante a situação. Ele tem tudo para ser no São Paulo parecido com o Renato Augusto. Vai ficar um tempo no estaleiro, aí ele volta. Aí um dia ele faz um jogo contra um Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Santos, contra um Grêmio, um Atlético, e decide o jogo, faz uma jogada, faz um gol, dá 2 passes para gol, o Caleri faz 2 gols com o passe dele, todo mundo vai ficar maravilhoso, bate uma falta, né? Ele bate muito bem na bola, todo mundo vai elogiar, a gente vai encher a bola dele aqui, e depois ele some um tempo, depois reaparece. Esse é o ponto. Acho que esse que é o ponto. E não tem como utilizá-lo na Copa do Brasil, mesmo que ele chegue amanhã, né? Que as inscrições não tem mais na Copa do Brasil, já passou, né? E, Mauro, até sobre isso que você falou,
A gente destacou aqui o bom jogo coletivo do São Paulo em Itaquera, mas o que fez a diferença foi o talento individual do Renato Augusto. E nesse momento... Do Caio Paulista também. Do Caio Paulista também, que falha bizonha. E o Vampeta também destacou, e concordo, acho que o Beraldo também podia ter fechado ali, né, naquele momento, né? O Beraldo não se esforçou em fechar a porta pro Renato Augusto. Mas eu acho que ali, assim... Quem vai imaginar que um jogador profissional vai cometer o erro que o Caio Paulista cometeu, gente? Assim, o tempo de bola que ele errou, assim, parece um jogador de fim de semana, não parece um profissional. Assim, totalmente sem noção. Mas ele não era lateral, já está jogando lateral desde os tempos do Fluminense com o Diniz. Então ele já sabe qual é o posicionamento, como é que tem que marcar o cara que está vindo por trás. Ele está perdidaço na jogada. Foi uma coisa assim, assustadora a falha do Caio Paulista. Porque o Gil também foi mal no lance do gol do São Paulo, né? O Juan passou por ele como quis. Mas assim, foi um embate em que o jogador, com recurso, o garoto foi lá e deu um drible e caiu. Agora o Caio Paulista não é a bola, está vindo, é ele a bola. Se ele está bem posicionado, ele cabeceia a bola, acabou tudo certo. Ia terminar 1-1 esse jogo. O São Paulo não teria perdido, manteve o tabu, mas não perdeu. Seria o seguinte, São Paulo não perdeu, buscou o empate. O São Paulo até flertava mais com o segundo gol do que o Corinthians, né? Rondava ali a área, não criava grande situação, mas estava ali e tal. E o São Paulo vai jogar no Morumbi, igualdade de condições. De repente acontece aquilo, o gol do Corinthians, mudou tudo. Mudou tudo. Então, assim, até o Rames chegou. Até o Rames chegou. Eu acho que tudo isso está embutido. Assim, pode ser que alguém mais diga que não. Mas eu imagino que, assim, cara, temos que fazer alguma coisa, né? Temos que fazer alguma coisa. Além dessa questão também, de uma contratação como essa, como o torcedor ele vai ser sempre um otimista em potencial, e é normal que assim seja, né? Ela dá uma acalmada porque a torcida está muito chateada, né? O torcedor de São Paulo, ele está sempre diz isso aqui. São Paulo é uma coisa assim de extremos. Dorival, outro dia tinha que ir para a seleção, o São Paulo era o melhor time do Brasil, né? Porque tinha vencido o Palmeiras. Aí agora, você vê a repercussão depois do jogo de terça-feira, tinha muita gente que achava que ninguém prestava mais, todo mundo era ruim. Ninguém serve. Assim, é sempre um extremo. E de repente uma notícia de uma contratação muito midiática, ele né? Além de ser um ótimo jogador, com todos os pormenores e as questões que a gente já falou, isso dá uma acalmada. Mano, mas pô, o papel do torcedor é esse aí mesmo. Perdeu, ninguém presta, ganhou, os caras são os melhores, rumo ao Mundial. O torcedor do São Paulo não tá errado, não. Aqui eu vou apoiar, porque, pô, tá de brincadeira. E realmente a falha foi bizonha mesmo. Dava pra ir decidir essa vaga na final da Copa do Brasil em igualdade de condições no Morumbi. Mas infelizmente aí, pro torcedor são paulino, porra, um lance bizonho, acabou decidindo a partida a favor do Corinthians. Loucura, mano, que doideira. Ser um ótimo jogador, com todos os pormenores e as questões que a gente já falou, isso dá uma acalmada. Tem isso também, isso é bem antigo no futebol, né? Traz um jogador, dá uma acalmada, vamos ver. Mas não combina muito, se for um jogador muito caro, Pedro, não combina muito também com o discurso do presidente Casares, de austeridade, botar as contas em dia. Tem isso também, né? Vamos ver como é que vai ser. Se vai ser o Daniel Alves ou se vai resolver alguns problemas do time do São Paulo. Ô Vanderlei, faz sentido isso que o Mauro falou, porque eu imagino o dirigente do São Paulo tá lá acompanhando o jogo e o Corinthians ganha com 2 gols do Renato Augusto, vai ver as conversas com o Rames, até começaram bem antes, a gente até trouxe aqui a informação em março com o Gabriel Sá, ele já relatava das primeiras conversas do São Paulo com o Rames, mas aí, tipo assim, a conversa não estava naquela frequência, já não acontecia, Aí tem esse jogo, Renato Augusto marca 2 vezes, Corinthians 2, São Paulo 1. O cara fala, quanto é que o Rames está pedindo mesmo? Não sei, mais 400 mil. Coloca aí mais 400 mil, vamos trazer esse cara, porque a gente está precisando de um cara desse. Pode acontecer, não sei quanto que o Rames vai ganhar, mas isso acontece bastante, né? No meio do futebol. Vou até melhorar a tua história, né? Vai lá. Você que é um baita contador de história. Não, tô brincando. Ele está na tribuna e aí sai o gol. 2-1. Como todo cara importante tem assessor, tá certo? Sim. Eu sempre me ensina o Perno, que conhece bem os meandros políticos, e entende que os políticos importantes sempre têm um corpo de assessores. Então, liga pro James Rodrigues. Saiu o gol, já pegaram o Lembre-se que na Colômbia 2 horas a menos. Sim. Então ele estava tranquilo no café. Tomando um cafezinho. O café colombiano, toca o telefone. Olha, aquele negócio, a gente queria retomar a conversa, não sei o que lá. Os caras tá bom porque realmente, pelo ponto de vista deles, o São Paulo tá indo atrás de um Renato Augusto pra chamar de seu. O Rames Rodrigues é o Renato Augusto brasileiro aí, que é um meia talentosíssimo que se lesiona muito. Mas, ironia à parte, claro que pesa. Claro, se tá tudo bem, dá uma seguradinha. Se sai com empate...
Talvez não precisasse trazer, mas né? Mas a gente falou isso aqui, você vê, a gente erra, né? Todos nós erramos, mas muita coisa a gente acerta. Que o São Paulo era favorito nos 2 jogos, eu falei, e muita gente entendia isso. Certo? Mas o primeiro jogo pode mudar o cenário. Lógico, a bola bate, foi com competência, mas bate no bumbum de alguém e muda. O favorito perdeu. O Corinthians, quando subir os degraus do campo no Morumbi, é o time classificado. Ele entra em campo classificado. O pepino agora é do São Paulo. O São Paulo ou leva para as penalidades ou ganha o jogo com a diferença suficiente para conquistar a vaga. Então o pepino é do São Paulo. Então eu acho que essas convocações, essas contratações, essas negociações, tem muito de política, de jogar para a galera, e as pessoas têm que ficar atentas, muito atentas. Quando um presidente pensa em fazer uma proposta para o Messi, você acha que o cara está falando sério? E o cara fala sério. Entendeu? O que você quer que eu faça? Depois eu pego, tem hora que eu tenho que desabafar no ombro de alguém. Eu ligo 3 horas da manhã para 1 hora, porque ele está acordado, não dorme. Então, voltamos para a rádio, hein, Vanderlei? Voltamos para a rádio. Eu estou contando então, agora para a rádio que Mauro César Pereira não dorme. Então, quando eu preciso desabafar, não posso acordar minha mulher, porque eu seria deselegante. Então eu ligo para o Mauro. Já que está acordado mesmo. Eu vou ligar para o Mauro que está acordado. Mauro, e ele está sempre acordado. Primeiro toque, acho que para não acordar. A mulher dele, pá, já atende. E eu falo, Mauro, os caras estão querendo contratar o Messi. Falaram outro dia aí de contratar o Messi e o Cavani. Esses nomes estão malucos, né? Eu tenho que desabafar, porque quando eu desabafo, eu relaxo. Mas, pô, o Cavani é totalmente possível. Pô, o Cavani já tá velhaço e, pô, é viável aí. Andaram se especulando o Cavani no Flamengo aí. Não sei onde ele vai, onde ele caberia ali, não. Mas o Cavani é total vir pro futebol brasileiro, é, pô, suave. O maluco é do Uruguai, pô, é Brasil perto do Uruguai. Aqui bem mais perto da família dele. E, pô, já tá no fim da carreira, já 30 e tal. Pô, se o Suárez tá aqui, o Cavani poderia estar também. Então é isso, não dá, né? O Cavani tá indo pro Boca, o Mauro escreveu ontem no Twitter, achei engraçado. Será que o Cavani tem algum amigo na Major League Soccer? O Rames Rodrigues também é um cara aí, ó, de seleção, de Copa do Mundo, jogou na Europa, Real Madrid, grandes clubes e tal. Também pode ter muitos amigos na Major League Soccer. Tudo é possível, né? Depois dessa do Suárez, né? Essa amizade incrível dele com o Messi, né? Amizade que move montanhas e pode até mesmo rescindir contratos. Pelo que se falou muito, aí é o entorno, né? As mulheres são amigas, as crianças, aí liga, os dois não precisam entrar Agora, Vanderlei, na fila do salário e desemprego. Você que fez uma ampla busca, uma ampla pesquisa aí sobre o grupo Taunsa, que teoricamente ajudou a pagar o Paulinho. Agora não tem nenhum grupo de café ligado a isso, não? Você que é um expert no termo aí. Dessa vez não tem nada disso. É melhor não. É melhor falar que o clube vai assumir, certo, com todas as dificuldades. É melhor não colocar patrocinador. Não, porque a gente já está dando uma dica aqui também, né? Se ele tem uma rede de cafeterias lá, por que não os nossos cafeicultores abraçarem esse investimento? Ou o Ministério do Turismo da Colômbia. Claro. Ele será um representante. Você cobriu o Copa do Mundo lá no México. Lembra que o Brasil tinha aquele raminho de café do Instituto Brasileiro do Café? Nunca entendi essa porra também, porque tinha um ramo de café no símbolo da CBF na Copa do Mundo. Não, é verdade, a camisa da seleção tinha um raminho de café. Depois foi sacado. O IBC. Depois foi sacado, os organizadores achavam que era comercial, e era mesmo. E era mesmo, mas era uma organização do Estado brasileiro. Então, mas foi sacado. Mas é isso, era um produto mesmo, né, muito divulgado do Brasil. O São Paulo precisa fazer esse marketing aí. Se o São Paulo não fizer esse marketing na hora que for anunciar o Rames Rodrigues... Já estamos ajudando o São Paulo aqui. Já faz o marketing aí, o torcedor vai gostar, vai se identificar, tem que fazer o marketing. Se não fizer, tá maluco. Agora tem uma coisa, vai ser muito bacana também, falando sério. Então, no dia que o Rames for escalado, por exemplo, para, enfim, disputar um clássico, o público está lá prestigiando a gente assistir o São Paulo, porque ele realmente é um jogador diferente, né? O Rames
nos seus melhores momentos, foi um grande craque. E o São Paulo, o torcedor de São Paulo, né, Vanderlei, tá olhando mais para esse lado, né, do Rames, aquele golaço da Copa do Mundo que lembrou o Mauro César, desse Eu Rames estava Rodrigues. no Maracanã nesse dia. Não do Rames Rodrigues do Olympiacos, muito menos do Al Rayyan. Mas o nome é bom, nós falamos aqui. E agora é sério, a gente brinca um pouquinho, mas o nome é bom. Se ele jogar metade do que ele pode, enfim, ele vai ajudar muito o São Paulo. Eu acho que a bola vai chegar muito melhor para o ídolo do São Paulo, para o Caleri, por exemplo. Né? Será que daqui um mês, mais ou menos, o Dorival vai poder efetivamente contar com o Pato? O Pato sabe jogar bola? Alguém duvida que o Pato... Sim. Então, o Pato sabe jogar bola. O Rames metendo bola para esses caras. Melhora a qualidade. Dele, porque com um Rames em campo, provavelmente o Pato ainda vai ter muito mais tesão para estar lá em campo, jogar bola mesmo e tal. Pô, porque aí vai ter um outro parceiro de fino trato ali. Né? Mas é isso. Então, futebol tem muito disso. A única dúvida que se coloca, eu acho que é muito bom falar isso, é todos esses pontos que foram abordados aqui por vocês, pelo programa. Eu acho que é bom alertar. Porque, sabe? Mas vocês estão urubuzando. Que urubuzando? Que? Ao contrário. Esses caras jogando muito bem em clube brasileiro, especialmente aqui em São Paulo, que é o nosso quadrado, né? É bom para todo mundo. É bom. Todo mundo aplaudiu, até quem não é corintiano, o futebol do Renato Augusto. Cara, tu imagina isso, se der certo um time com Rames, Rodrigues, Pato e Caleri. Pô, mano, é uma linha de frente aí pra ninguém botar defeito. Com todo mundo funcionando, jogando bem, porra, timaço. Sim. A qualidade do Renato Augusto é ótimo. Todo mundo gostaria de ter o Renato Augusto. Né? O Soares. Mas Soares, o Dorival elogiou o Renato Augusto. Né? O Vanderlei Luxemburgo fez um discurso do Renato Augusto, o técnico adversário, já falei aqui, elogiou. O Renato Gaúcho não levantou a bola da qualidade técnica do Flamengo. Eu acho que isso é espetacular, porque é bom para eles. Quanto mais adversário tecnicamente bom você tem, mais valoriza a tua vitória, ou mesmo minimiza o hematoma da derrota. Olha, nós fizemos o máximo, mas os caras são bons, muito bons. Eu acho que isso é bom para o esporte. Agora, querer que todo mundo tenha jogador matando de canela, sabe, não é bom para nós. Eu acho isso. Cara, grande contratação do São Paulo aí. Essa chegada do Rames Rodrigues é uma excelente notícia. A gente torcer aí para não ter esse histórico de lesão atrapalhando a passagem dele pelo futebol brasileiro e para que dê muito certo aí no certame aí, Campeonato Brasileiro, as competições nacionais aí, para atrair cada vez mais jogadores de alto nível para jogar aqui no Brasil como um centro importante do futebol mundial. Eu apoio, eu acho muito sensacional e gostei muito da parada. Bota aí nos comentários o que você achou dessa contratação, sendo você São Paulino ou não. Se for São Paulino, melhor ainda, fala aí o que você está pensando, o que você está esperando desse Rames Rodrigues no São Paulo. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like aí nesse vídeo. Aqui na tela tem outros 2 vídeos do canal aqui do lado. Dá uma olhada, se os títulos do vídeo te interessarem, dá uma olhada neles aí, clica, continua maratonando os vídeos. Tem muita coisa aqui, tem react, vídeo de resenha, onde eu nem apareço, tem vídeo curto, vídeo longo. Confira aí os vídeos do canal. Se interessar, clique e assiste. Se você não gostar de nenhum dos dois aqui, clica aqui no logotipo do canal aqui embaixo, já se inscreve, mas clica no logotipo. Vai lá na aba vídeos e dá uma olhada, escolhe um e assiste mais um pelo menos aí pra dar uma força, compartilha com a rapaziada. É isso, eu vou ficando por aqui, grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e